Graça e paz, meus amados. É muito bom podermos estar juntos para louvar, para adorar ao Senhor mais uma vez juntos, um domingo maravilhoso, em que nós podemos já realizar várias atividades e agora podemos então meditar um pouco mais na palavra do Senhor. Podemos colocar diante dele as nossas petições, os nossos clamores, as nossas orações, podemos cantar para louvar e adorar ao seu nome e também podemos meditar na palavra de Deus. Então é um momento maravilhoso, especial. Faça desse momento um momento especial na sua vida, participe desse culto, entregando ao Senhor aquilo que você tem de melhor e ouvindo e recebendo as bênçãos dele na sua vida, tá bom? Então vamos orar já, dando início já a esse momento de adoração. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pelo dia de hoje, por mais um momento, Senhor, em que nós podemos juntos adorar o seu nome. Te agradeço, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor. Fala ao nosso coração nessa noite. Aceita os louvores, ouve as orações, ó Pai, e recebe esse culto como oferta diante de Ti, Senhor, como expressão do nosso amor sincero a Ti, ó Deus. Nós Te louvamos por tudo e queremos agradecer ao Senhor pelas Tuas ricas bênçãos e por mais essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, eu quero compartilhar, então, um texto devocional que se encontra em Hebreus capítulo 11, onde nós leremos dos versículos 1 ao versículo 7. E assim diz a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Amém. Que nós tenhamos fé. Eu vou repetir o versículo 6 com ênfase nele. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que tenhamos fé em Deus, que tenhamos confiança no Senhor e que possamos agradá-lo tendo uma fé verdadeira, uma fé viva e uma fé eficaz. Tá bem? Muito bem. E nós vamos agora passar para um momento de oração, em que nós estaremos orando nesse momento pelas nossas famílias, vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pela nossa nação de um modo geral. Vamos agradecer a Deus também porque tem cuidado de nós nesse tempo e tenha certeza, você tem sido cuidado por Deus, Ele tem caminhado ao nosso lado nesse dia a dia, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado de todo o mal e continuará a agir assim porque nosso Deus tem cuidado de nós. Então vamos, nesse momento, levantar os nossos clamores ao Senhor. Senhor Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, por esse tempo, Senhor, em que nós podemos, ó Deus, sentir a Tua presença no dia a dia, Senhor. Sei que muitas pessoas não têm percebido isso, Senhor. Muitas pessoas têm se inclinado para outros lados, ó Deus. Muitas pessoas não têm visto a Tua mão, ó Deus, mas nós podemos sentir a Tua presença e nós sabemos que o Senhor está presente nesse tempo, Senhor, agindo, atuando, Deus, nos livrando, nos guardando, nos direcionando e nos protegendo, Senhor.
Mas eu quero pedir as tuas bênçãos, ó Pai, na vida daqueles, ó Deus, que nesse momento estão sofrendo, daqueles que estão chorando a perda de alguém, Senhor. Que o Senhor esteja confortando, esteja consolando, ó Pai, com o Teu Espírito, Senhor Deus, essas pessoas que nesse momento estão sofrendo o luto, ó Deus. Quero ainda pedir a Tua direção e a Tua bênção, ó Deus, na vida de todas as equipes médicas, ó Deus, todos aqueles que agora nesse momento, Senhor Deus, estão ali trabalhando, estão enfrentando, Senhor Deus, decisões, tendo que tomar decisões difíceis, tendo que, Senhor, amparar e acudir aqueles que estão ali enfermos, ó Deus. Que o Senhor também visita estes enfermos, ó Pai. Que o Senhor esteja colocando a sua mão sobre eles, ó Deus, trazendo saúde, restaurando, trazendo vigor, ó Deus, mandando embora, Senhor Deus, esse vírus, essa doença, essa peste do nosso meio, Senhor. Que o tempo dessa pandemia cesse, ó Deus, que o Senhor determine esse tempo, ó Pai, e que nós possamos novamente, Senhor Deus, voltar às nossas atividades normais, ó Pai, e termos um tempo de paz, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando e dando direção às autoridades, àqueles que têm o poder em suas mãos e que podem decidir, ó Deus, que possam ter decisões sábias, decisões, ó Deus, orientadas por Ti, Senhor. Abençoa, ó Deus, dando recurso, ó Pai, aos hospitais, que não falte medicamentos, que não falte leitos, que não falte, Senhor Deus, o amparato, Senhor Deus, o aparato para cuidar das pessoas, ó Deus. E abençoa, Senhor Deus, também todos nós, ó Deus, dando paz, dando saúde, dando alegria, que os empregos não faltem, que as empresas não fechem, que o comércio possa resistir, Senhor Deus, e que todos possam ficar bem, que nós possamos sair desse vale com mais confiança, com mais alegria e mais próximos de Ti, ó Deus. Eu te peço que nos abençoe e nos guarda no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Deus promete grandes coisas concedo a qualquer que peça tendo para obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida. Vale tudo quanto a Ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Se cremos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete
Sua fé Jesus contemplará. Deus de Abraão, louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Imenso é seu poder, que terra e céu louvor minha alma vai render ao grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, e por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai morar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu Senhor tomei e protetor. Guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e tenho eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, e nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei, seu rosto irei eu ver, firmado em seu amor. Eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Muito bem, meus irmãos, agora eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Apenas um versículo muito conhecido, muito usado em aniversário de igreja, e o versículo que eu trago hoje para vocês, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Hoje eu quero conversar com você sobre o tema Fazendo a Diferença. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E eu quero pensar um pouco na questão da diferença, na questão do ser inabalável, na questão de como agir nesse mundo. E assim, na vida, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de dedicação e nós precisamos de esforço. Precisamos de muita dedicação e muito esforço. Se alguém quiser chegar em algum lugar, se não tiver dedicação e se não tiver o esforço, não irá conseguir, não vai progredir, não vai para frente, em todas as coisas, seja nos relacionamentos, seja na construção de uma carreira, seja nos estudos, seja em qualquer área, nós precisamos ter esforço e dedicação. E na vida espiritual também é assim, né? Já ouviram aquele ditado?
ditado de que Deus ajuda quem cedo madruga? Pois é, esse ditado, ele quer dizer que quem se esforça será recompensado. E essa é a verdade. Deus vai abençoando e Deus vai recompensando aqueles que se esforçam, aqueles que se dedicam. E no texto que lemos, Paulo está dizendo a mesma coisa, se referindo à igreja de Corinto. Ele insistiu com os coríntios que se mantivessem firmes no evangelho, que se mantivessem dedicados na obra do Senhor. Uma palavra bem oportuna para esse tempo em que nós estamos passando, uma palavra bem importante para os nossos dias. Nós temos que nos manter firmes e nós temos que nos manter dedicados, inabaláveis na obra do Senhor. Corinto era uma das mais importantes cidades do mundo romano. O mundo romano ele tinha suas principais cidades e Corinto era uma dessas cidades mais importantes. Ela ficava às margens do mar Mediterrâneo. Ela constituía-se uma das principais portas de entrada para a Grécia. E por ocasião da segunda viagem missionária, Paulo fundou ali uma igreja. Pelo fato de ser uma grande cidade, de ser uma metrópole bem movimentada, havia ali muita corrupção, prostituição, adoração a deuses pagãos, porque era uma cidade de trânsito, então havia comunicação com várias crenças, com vários deuses pagãos. E apenas 3 anos após a sua fundação, 3 anos depois de ser inaugurada aquela igreja, Paulo se vê obrigado a escrever essa carta para corrigir mais de 20 problemas que estavam ocorrendo naquela igreja. Quanta coisa! Mais de 20 problemas causados pelo contato com as coisas do mundo, pelo contato com a cultura do mundo, pelo contato com os costumes daquele local. Então, naquele lugar havia muitas pressões, muitas pressões contra os cristãos, porque além da imoralidade, que era o fator principal daquele lugar, os crentes se viam pressionados a viver de acordo com os costumes e de acordo com as tendências locais. Assim, dentro daquela igreja, havia problemas quanto ao casamento, quanto ao divórcio, quanto à questão de comer carnes que eram sacrificadas a ídolos, quanto a dons espirituais e também quanto a práticas no culto a Deus, dentre outras. Então havia muita insegurança na questão da doutrina, muitos costumes que estavam penetrando na igreja e era necessário, então, uma orientação. Ser cristãos dentro daquele contexto, ser cristão dentro daquela cidade, era uma coisa muito difícil, era uma coisa muito complicada, assim como nos dias de hoje. Ser cristão nos dias de hoje não é uma coisa tão simples assim. Nós somos desafiados a estar firmes no Senhor, nós somos desafiados a ser dedicados à sua obra e a sermos diferentes e a fazer diferença nesse tempo, nesse mundo em que nós vivemos, nesse mundo onde o paganismo cada vez tem se elevado, nesse mundo onde o desamor tem reinado, nesse mundo onde várias práticas têm se levantado e têm confundido as pessoas, onde não há mais um valor entre o certo ou o errado, onde há o pluralismo de ideias, onde há muitos pensamentos. Então, realmente, ser cristão, seguir a palavra de Deus, estar firmes dentro daquilo que é o propósito de Deus, não é uma coisa fácil, não é uma coisa tão simples assim, mas é possível vencer, é possível enfrentar tudo isso, é possível ser diferente, é possível fazer a diferença e levar a luz de Cristo a esse mundo conturbado, a esse mundo que está mergulhado em trevas. Então, depois de corrigir todo aquele problema, depois de passar a carta aos Coríntios falando dos problemas e passando a correção a esses problemas, o apóstolo ensinou que nós devemos apresentar em nós a imagem de Cristo. Nós devemos refletir a imagem de Cristo. Nós devemos mostrar ao mundo a imagem de Cristo. Então, quando o mundo olha para mim e para você, ele tem que ver, ele quer ver a imagem de Cristo.
E muitas pessoas hoje se escondem atrás de tantas coisas, atrás de máscaras, atrás de formatos, de modelos, e muitas pessoas às vezes se apresentam de uma forma quando se reúnem no momento de adoração, mas são de outra maneira no dia a dia, e nós somos desafiados. Esse é o nosso desafio como igreja, de refletirmos e apresentar em nós a imagem de Cristo a esse mundo hostil. E Paulo, então, dá a receita para a igreja fazer a diferença nesse mundo. Como fazer a diferença nesse mundo? Então, para a igreja fazer a diferença nesse mundo, ela deve ser firme e deve ser inabalável. Então, o versículo que nós lemos, ele começa assim: portanto, amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Quando a gente pega o texto original, quando nós pegamos ali o original, nós nos deparamos com essa expressão e nós podemos traduzi-la assim, numa tradução livre, nós podemos traduzir assim: portanto, vocês que são cristãos verdadeiros, mantenham-se sólidos e imóveis. Foi exatamente isso que o pessoal que recebeu essa carta entendeu quando ele leu esse texto. Portanto, vocês que são cristãos verdadeiros, mantenham-se sólidos e mantenham-se imóveis. Que interessante falar de solidez num tempo em que nós estamos vivendo uma época de liquidez nos relacionamentos, né? Os relacionamentos hoje são líquidos, nada é duradouro, nada é firme, nada é constante, nada realmente hoje na filosofia desse tempo, nada é permanente. As coisas são diluíveis, vão e vêm, nada se apega com firmeza, né? Então a palavra de Deus nos confronta a nos manter sólidos e imóveis diante de tudo isso. Então, quando Paulo usa essa expressão, ele quer deixar duas coisas bem claras. A primeira delas é que nem todos os que estão na igreja são cristãos verdadeiros. É isso mesmo, nem todos que estão na igreja são cristãos verdadeiros. Muitas pessoas vêm à igreja porque é gostoso, vão à igreja por causa das amizades, porque conseguem algum reconhecimento, enfim. Existem vários motivos que podem levar uma pessoa a estar na igreja. Mas o que realmente faz um cristão verdadeiro? O que faz o cristão verdadeiro é a frequência com que ele vai à igreja, é a quantidade de músicas que ele canta, é a frequência com que ele lê a palavra, ou a quantidade de versículos que ele tem decorado? Não, o que faz um cristão verdadeiro é a fé no Senhor Jesus e a entrega total da vida a Ele, reconhecendo-o como Senhor e Salvador da sua vida, e o desejo de cada dia se parecer mais com Ele. Então, essa é a marca, e isso que realmente define se uma pessoa realmente é um cristão verdadeiro. Em segundo lugar, Paulo está afirmando que os cristãos verdadeiros devem se manter sólidos e imóveis, em outras palavras, firmes e inabaláveis. E aqui nós podemos pensar então na questão aqui, nós podemos pensar aqui na montanha, a montanha que ela é firme, que ela é sólida, que ela é imóvel, pode acontecer um terremoto, pode dar um vendaval, pode acontecer o que for, mas a montanha fica ali firme, indiferente às questões que estão ocorrendo à sua volta, ela simplesmente se mantém firme, ela não deixa de ser montanha, porque aconteceu um grande terremoto na cidade, ela não deixa de ser montanha porque a cidade pegou fogo, ela não deixa de ser montanha porque todos naquele lugar morreram, ela simplesmente continua ali onde ela está, firme e inabalável. E é isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo está dizendo para nós cristãos, que se nós somos cristãos verdadeiros e queremos ser cristãos verdadeiros, nós temos que nos manter firmes e imóveis diante de todas as coisas que acontecem. Então, quando o pecado te assedia, mantenha-se firme e mantenha-se imóvel diante dele. Quando outra pessoa vem
querer roubar a sua paz, mantenha-se firme e imóvel. Quando outra pessoa questiona a sua fé, quando outra pessoa questiona a sua moralidade, mantenha-se firme e imóvel diante disso. Quando o outro tenta trazer um evangelho diferente, um evangelho light, mantenha-se firme e inabalável em relação àquilo que você crê, aos seus valores. E os coríntios estavam, então, confundindo tudo, e eles estavam fazendo concessões, eles estavam se perdendo em meio a tudo isso. E eles começaram, então, a fazer concessões aos costumes mundanos. Eles começaram a fazer concessões aos costumes da cidade, à cultura da cidade, em nome da cultura, e em nome de tantas coisas, eles começaram a ceder e misturar a sua fé, o seu culto, o culto que faziam, que prestavam a Deus, a outras coisas. Era como se eles quisessem fazer um culto que agradasse a Deus e que, ao mesmo tempo, agradasse a qualquer pessoa que morasse na cidade. E aí nós devemos pensar também nisso, uma reflexão sobre a maneira como nós queremos servir, a maneira como nós queremos adorar a Deus, se nós estamos querendo fazer do nosso culto algo que agrade realmente ao Senhor, ou que venha trazer o homem para o centro do culto. E nesse tempo nós temos visto muito disso, pessoas, lugares que têm colocado o ser humano no centro do culto e Deus fica à margem, apenas atendendo os desejos, atendendo as vontades e satisfazendo o desejo desses que estão no centro do culto, ali querendo ser servidos por esse Deus. Esse não é o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus que não divide a sua glória com outro. Então nós devemos nos colocar no nosso lugar como humanos, como criaturas e prestar o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor com toda a reverência, com toda a santidade, porque Deus, Ele é santo e se agrada de quem vive assim. Então, se você quiser fazer a diferença nesse mundo, se você quiser fazer a diferença no lugar onde você está, se você quiser fazer a diferença na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na cidade onde você vive, você deve permanecer firme diante das coisas que lhes são apresentadas. Os coríntios fizeram concessões aos costumes da cidade e, devagarzinho, eles foram introduzindo práticas de cultos pagãos. E a coisa chegou ao ponto de ter gente indo para a igreja para se embebedar, tinha gente que ia para a igreja e depois do culto ia para as festas da cidade, para os cultos aos deuses. Sabe aquele negócio que é a cultura do povo, é a cultura do lugar? E assim, muitas pessoas hoje em dia têm também feito concessões e têm participado de muitas coisas que não são convenientes para os servos de Deus. Participado de muitas coisas que não são convenientes ao povo de Deus. Né? E assim as pessoas vão caminhando, e os coríntios começaram assim, começaram com esse erro, mas o verdadeiro cristão ele é firme. O verdadeiro cristão ele não se abala. O verdadeiro cristão não se deixa levar, porque ele é sólido e ele é imóvel. É como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não se deixa levar pelas ondas, não se deixa levar por momentos, não se deixa levar por situações, não se deixa levar por falas que nós temos ouvido, por situações como a desse tempo em que nós vivemos, em que as pessoas estão distanciadas, em que há momentos em que nós temos que ficar realmente recolhidos em casa, há momentos em que nós não podemos fazer coisas que gostaríamos de fazer, e muitas pessoas têm levado isso e têm se deixado levar por essas ondas, por esses momentos, por as palavras de desânimo, por tantas coisas que nós temos ouvido, e têm deixado de ver e deixado de caminhar com o Senhor. Então o conselho que Paulo dá para nós aqui é que nós devemos ser firmes, imóveis, inabaláveis, indiferentes às situações que têm ocorrido, indiferentes no sentido de não se abalar, de não se abater com essas coisas, mas permanecer firme, confiando no Senhor.
A segunda coisa que Paulo ensina, que a segunda coisa para a igreja fazer a diferença nesse mundo, ela deve ser abundante na obra do Senhor. O que é uma coisa abundante? Uma coisa abundante é algo que não falta, é algo que sobra. E é isso que o texto quer dizer. Que a igreja tem que sobrar na obra do Senhor. Não pode faltar gente para fazer essa obra, não pode faltar coração para amar as pessoas, não pode faltar mãos para agir, não pode parar. A obra ela é urgente, e nesse tempo em que nós estamos vivendo, nesses dias em que nós estamos vivendo, como é urgente nós colocarmos a nossa missão em prática, como é urgente a igreja fazer diferença nesse mundo, falar do amor de Cristo, levar o conforto, levar o consolo do amor de Cristo. Essa semana a nossa igreja fez várias ações onde nós podemos levar o amor de Cristo a algumas pessoas, onde nós podemos fazer a diferença e sentirmos bem, sentirmos tranquilos por estar fazendo a obra do Senhor. E essa obra não pode parar, porque essa obra ela é urgente. Então, aonde você estiver, aonde você está, você pode brilhar com essa luz de Cristo. Pode levar a luz de Cristo com uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de ânimo, uma oração. As pessoas estão hoje desejosas que nós oremos por ela. Conversava com um pessoal essa semana que me disseram exatamente isso. Nós estamos precisando de pessoas que orem por nós. Olha o pedido, nós queremos gente para interceder por nós. E isso eu e você nós podemos fazer, nós podemos orar pelas pessoas. Então aproveite essa oportunidade para levar o amor de Cristo. E no grego, a expressão, a obra do Senhor, que o texto fala aqui, portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Essa expressão no grego, ela tem o sentido de trabalho árduo, de trabalho duro, de trabalho difícil. Então, o texto aqui, ele mostra que a obra do Senhor é um trabalho árduo, é um trabalho do dia a dia, é um trabalho mais difícil. E o que foi que o Senhor disse? Segue-me e você terá uma vida fácil? Segue-me e você terá uma vida regalada? Segue-me e você terá bens, riqueza e tudo mais? Ele disse, eis que vos envio como ovelhas aos lobos. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Mas ele também disse, não temas, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E ele enviou as ovelhas, então, para o meio dos lobos, isso há mais de 2000 anos, e as ovelhas venceram. A igreja do Senhor venceu até hoje. Começaram com 12 ovelhas enviadas para o meio dos lobos, e hoje a igreja está presente, mais de 2000 anos depois, em quase todos os países, em países fechados, em países que nunca poderiam ouvir a palavra de Deus, países trancados. Lá está a igreja, ali nos subterrâneos, ali nas matas, ali se reunindo, e lá está a igreja alcançando esses povos, alcançando essas nações. As ovelhas venceram e vencem os lobos, vencem porque o Senhor está junto com as ovelhas. Mas muitas vezes nós somos tentados a desanimar diante das situações que nos deparamos, às vezes causadas por doenças, às vezes causadas por problemas familiares, às vezes por alguma decepção, ou até mesmo quando vemos a frieza presente em nossos próprios irmãos. E é nesse momento em que nós devemos agir, devemos fazer como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem muito rico, um homem que tinha muitas posses, ele tinha muito conhecimento, posição, cultura, ele era um sábio do seu tempo e muito conceituado entre o seu povo, entre os religiosos da sua nação, entre os fariseus. Mas quando ele encontrou-se com o Senhor, no dia em que Paulo encontrou-se com o Senhor Jesus,
No dia que ele viu a luz de Cristo diante dos seus olhos, ele abriu mão de tudo isso, trocou o seu alto posto, trocou a sua posição, o seu prestígio, tudo aquilo por açoites e prisões, trocou as suas posses por momentos de privação, por momentos de desespero, como ele mesmo afirmou. Paulo renegou a própria vida e a considerou como esterco para viver uma vida inteiramente dedicada a Cristo. Paulo era abundante na obra do Senhor, porque ele não olhava para o momento, ele não olhava para a dificuldade, ele não olhava para a circunstância, ele não ouvia as coisas, as ameaças e as coisas ruins que diziam perto dele, mas ele via a glória do Senhor. Ele olhava para a glória que nos está preparada desde antes da fundação do mundo. Então Paulo ia avançando, e quando o desânimo batia na porta do seu coração, quando o medo, quando a tristeza batia na porta do seu coração, ele levantava os seus olhos e contemplava então a glória que está proposta para nós desde antes da fundação do mundo. Paulo se lembrava do chamado de Cristo, que chamado que Cristo fez para ele, e isso o motivava, e ele avançava sem olhar para os lados, sem olhar para trás. Então não olhe para as dificuldades, não olhe para os lados, não olhe para a pandemia, não olhe para a tristeza, não olhe para o desânimo, não olhe muitas vezes para para a incapacidade que nós temos, mas olhe para Cristo. Olhe para o nosso Senhor, que vai à nossa frente, nos conduzindo, nos direcionando, e Ele está conosco e vai conosco nessa caminhada, porque a igreja é sua e Ele cuida da sua igreja, e nós somos essa igreja. Nós somos a igreja de Cristo, portanto, cuidados e amparados e guiados por Ele. Então, nós devemos caminhar assim. E, por último, para uma igreja fazer a diferença nesse mundo, ela deve ter consciência que o seu trabalho não é vão. O nosso trabalho não é vão. O nosso trabalho não é inútil. O nosso trabalho não é sem efeito, não é sem resultado. Ele pode até ser árduo, pode até ser cansativo, pois nós temos que lutar contra as forças do mal, e isso não é tão simples assim, mas não é vão. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Ele não é vão porque é para o Senhor. Nenhum trabalho que é feito no Senhor é inútil, porque é para Ele. E tudo que o Senhor faz tem um propósito, que é a sua glória. Por isso, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Então, se você canta, cante para a glória de Deus. Se você toca, toque para a glória de Deus. Se você prega, pregue para a glória de Deus. Se você dá aula para a glória de Deus. Se você fica sentado no banco, faça isso para a glória de Deus. Ore para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. E dessa forma a igreja se enche, o nosso coração se enche e nós conseguimos avançar, caminhando de glória em glória. E nós não devemos nos entristecer e nem desanimar com os resultados que muitas vezes nós não vemos. Às vezes nós plantamos uma semente, às vezes nós fazemos alguma coisa, fazemos um trabalho e parece que não tem resultado, um trabalho de evangelismo, às vezes é um culto que não tem uma boa frequência, é uma pessoa que falamos tanto de Jesus e não acontece nada, e às vezes nós olhamos e pensamos, quantas vezes nós já pensamos assim? O fulano não tem jeito, ele não tem jeito, ele não quer saber de nada. Mas nós não sabemos. Isso é obra do Espírito Santo. Quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. É Ele que convence as pessoas. Muitas vezes, na nossa família mesmo, tem gente que eu e você gostaríamos muito de vê-los nos caminhos do Senhor. Às vezes nós gostaríamos muito de ver essas pessoas no caminho do Senhor, mas parece que não tem jeito, parece que não dá acesso a nós falarmos, ou parece que a pessoa não quer saber de nada, e nós não devemos ficar tristes, porque tem jeito sim, tem jeito sim.
Porque o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Então não desista de jogar a semente. Nosso papel é apenas jogá-la, é apenas jogar essa semente, e o restante é obra do Espírito Santo. E quando nós pensamos na semente, quando nós pensamos nessa semente, nós pensamos na figura do semeador, lá daquele tempo, lá daquela época, e talvez você esteja se lembrando da parábola do semeador, e o semeador ele colocava uma bolsa, enchia aquela bolsa de sementes, e ele simplesmente saía andando e jogando aquela semente para todos os lados. Então, por onde ele passava? Passava na beira da estrada, passava na beira do rio, passava em vários lugares, sempre jogando a semente. Ele caminhava o dia todo até encerrar aquelas sementes e sempre naquele movimento lançando a semente. Nem todas as sementes nasciam, nem todas as sementes nasciam no mesmo tempo, nem todas as sementes nasciam naquela hora, mas ele lançava as sementes, e as sementes nasceriam e produziriam. E assim, por isso nós não devemos desanimar, não devemos ficar tristes, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Apenas jogue a semente. Jogue a semente e deixe que o Espírito Santo dê o crescimento, que o Espírito Santo faça com que ela cresça. Muitas sementes que plantamos, nós não veremos os seus frutos. Muitas sementes que são plantadas, que nós já plantamos ou que nós estamos plantando agora, nós não veremos os seus frutos. Às vezes nós plantamos uma semente, é outro que vai colher. É uma semente que vai dar fruto daqui muitos anos, daqui muito tempo. Algumas sementes demoram para nascer, outras demoram ainda mais para dar fruto. Outras vão demorar ainda mais para dar fruto, porque o Senhor é quem determina o tempo, não é? E aí eu penso na tamareira. A tamareira, quando você planta uma semente de tamareira, demora muitos anos mesmo para que ela nasça, para que ela se transforme em árvore. E depois o fruto da tamareira, tem um ditado que você nunca vai colher o fruto da tamareira, porque ela demora 100 anos para dar o fruto. Agora a genética começaram a mexer com isso para que ela produza o fruto mais rápido. Mas o primeiro fruto da tamareira nós não vemos, porque ele nasce só quando ela completa 100 anos de vida. Que coisa, se você quiser comer tamareira, você não plante. Vai comprar a tâmara, mas não plante uma tâmara pensando em comer o seu fruto. E assim, o Senhor vai fazendo com que as coisas aconteçam. As sementes que nós plantamos, é o Senhor que irá dar o crescimento, Ele vai determinar quem irá regar e quem irá colher os seus frutos. O próprio apóstolo Paulo disse, um planta, outro rega e outro colhe, o fruto é do Senhor. Então o outro vai colher os seus frutos e, no entanto, essas plantas, essas sementes, elas tiveram que ser plantadas um dia. A tamareira teve que ser plantada um dia, e aí a importância de quem fez isso, a importância de quem faz isso, e aí teremos muitas surpresas quando chegarmos no reino de Deus. Muita surpresa nós teremos, porque veremos pessoas que se converteram, pessoas que foram salvas através de um trabalho que nós fizemos, veremos pessoas que foram salvas através de uma palavra que dissemos e não soubemos, veremos pessoas que foram salvas e que nós pensamos que não tinha jeito, e que plantamos aquela semente, mas que foram colhidas há muito tempo depois, e essa é uma grande alegria. Isso também se inclui nos galardões, o prêmio que nós teremos, a grande alegria de ver outras pessoas que entraram no reino de Deus através do nosso trabalho. Talvez você tenha falado muito tempo para alguém, há muito tempo atrás, e a pessoa talvez não tenha dado importância na época, mas a palavra foi plantada no seu coração. E tenha certeza, a palavra do Senhor não volta vazia. É o que ele diz, que a palavra de Deus não volta vazia. Então tenha certeza, cada palavra que nós falamos, essa palavra ela tem um sentido, ela há de ser frutificada.
Enfim, uma igreja, para fazer a diferença nesse mundo, ela deve confiar e ela deve depender do Senhor. Não adianta nós querermos confiar em nós mesmos, no nosso braço, na nossa força, nos nossos métodos, e criarmos vários métodos e lermos uma centena de livros sobre métodos e formas de fazer uma igreja crescer e avançar, porque cada igreja tem o seu momento, cada igreja tem o seu tempo, e tudo isso depende do Senhor, depende da nossa dependência de Deus. Quer ter uma igreja grande, quer ter uma igreja forte, quer ver vidas se converterem ao Senhor, comece a se consagrar ao Senhor, comece a se colocar diante de Deus. E aí fica o desafio para você. Ore mais ao Senhor, consagre sua vida ao Senhor, se dedique mais ao Senhor, gaste tempo, perca tempo. Isso não é perder tempo, é investir tempo, mas dedique tempo ao Senhor e dependa dEle para fazer as coisas, dependa do Senhor para fazer a sua obra. Dedique tempo orando pela sua igreja, dedique tempo orando pela sua família, dedique tempo orando pelo seu bairro, pelo bairro onde a igreja está inserida, pela cidade onde a igreja está inserida, e você verá como Deus começará a usar, e essa mudança começa dentro de si, começa dentro de cada um de nós. Deus vai usando e criando situações. E talvez aqui caiba uma reflexão. Nós estamos trazendo para a nossa vida, nós estamos trazendo para as nossas práticas de culto, nós estamos trazendo para dentro de nós elementos que agradam mais ao homem ou que agradam mais a Deus. Quando nós pensamos na evangelização, quando nós pensamos na salvação de outras pessoas, como nós temos feito isso? Com base nos nossos pensamentos, na nossa força, no nosso jeito, ou buscando no Senhor e na consagração a Deus os resultados? E qual a motivação que nos faz vir à igreja? Qual é a motivação que nos faz, nesse tempo, estarmos diante desse, assistindo, participando desse culto? Qual é a nossa motivação? A motivação é adorar somente a Deus, ou existem outros fatores, como amizades, boa música, reconhecimento, ou outras coisas que nos movem? E para finalizar, eu quero fazer uma pergunta. Você está sendo abundante na obra do Senhor? Você tem se dedicado ao Senhor ou tem se deixado levar pelas circunstâncias? Você tem sido firme e inabalável diante de tudo que tem acontecido, diante de todas as coisas que têm acontecido? Ou está desanimado, tem se arrastado, tem ficado paralisado diante de tudo isso? Tem duvidado, tem questionado, tem esperado por outros que o empurrem, que o puxem, ou tem sido uma referência nesse tempo difícil? Muitas pessoas têm escolhido ser uma referência, muitas pessoas têm escolhido serem usadas por Deus nesse tempo, e essas pessoas têm sido muito abençoadas por Deus e têm sido bênçãos na vida de muitas pessoas. Então, cabe a nós escolhermos o que nós queremos ser, em que posição nós queremos estar, como nós queremos estar. E se você está desanimado, se você está triste, se você está abalado, permaneça firme no Senhor. É hora de se levantar, é hora de se animar, é hora de olhar para as promessas que Deus tem nas nossas vidas e avançar, caminhar firme no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Quero te agradecer por esse tempo, ó Deus. Quero te agradecer, ó Pai, por esse momento, Senhor, em que nós podemos ouvir a tua palavra, ó Deus, que é tão poderosa, que é tão maravilhosa, Senhor.
Quero te agradecer por essa palavra, Senhor, desafiadora, ó Pai, que nós possamos compreendê-la, Senhor, que o Senhor nos dê compreensão da Tua palavra, Pai, e que nós possamos querer fazer a diferença nesse lugar, querer fazer a diferença nesse tempo, querer fazer a diferença nesse mundo, Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa que está conosco nesse momento, ó Deus, para que possa querer ser firme e ser inabalável. Faze-nos firmes e inabaláveis diante deste mundo e de todas as coisas que têm acontecido. Nós te agradecemos por tudo isso e peço ao Senhor que abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que se une a mim em oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus o abençoe. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagra a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagra a ti. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagra a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagra a ti. Nós estamos chegando ao término de mais um momento de culto, de mais um momento em que nós paramos para buscar a presença do Senhor. Espero que você tenha aproveitado esse tempo, louvando ao Senhor com seu coração, com sua alma, que você tenha meditado e ainda vai meditar mais um pouco naquilo que você ouviu da palavra de Deus, e tenho certeza que o Senhor há de atender a cada um conforme a sua soberana vontade. Quero também dizer que essa semana que está se iniciando agora, será uma semana em que nós vamos enfrentar várias situações que nós ainda não sabemos quais são, mas tenha certeza que Jesus está conosco, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então tenha certeza que se as lutas vierem, as vitórias também virão, porque o Senhor Jesus está conosco. Que Deus abençoe a sua vida, receba um grande abraço meu e vamos orar para terminar esse culto. Senhor Deus, eu te dou graças, ó Pai, por esses momentos aqui passados, pela Tua palavra, pelos cânticos, por todas as coisas, por tudo o que aconteceu nesse momento, Senhor. E quero pedir a Tua bênção e a Tua direção na vida do Teu povo, Pai. Que o Senhor esteja abençoando os Teus filhos, as Tuas filhas, ó Deus, nesse momento, Senhor, nessa semana que se inicia, que possamos permanecer firmes e inabaláveis diante de tudo que venha, Senhor Deus, com a certeza de que o Senhor está conosco, Pai. Eu te agradeço por tudo e te peço que o Senhor esteja nos abençoando e que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e uma ótima semana na presença do Senhor.